Bom, chegamos no canto 3 da Eneida, nessa série realmente, que a gente para um pouquinho a história de Roma, para de falar um pouquinho do direito romano, e vamos falar da formação mitológica de Roma, né, através dessa peça chamada A Eneida, né? Esse épico nacional. Foi o terceiro épico da cultura clássica, porém a Eneida é verdadeiramente o épico nacional, porque realmente ele narra a fundação e o grande heroísmo de uma nação, pelo menos não seu ancestral. No canto 1, nós pegamos os troianos no meio do mar. No meio da passagem da Frígia, da Ásia Menor para a Itália, eles são pegos por uma tempestade mandada pela deusa Juno e terminam em Cartago, onde eles são acolhidos pelos colonos fenícios. O segundo canto é Enéas, que está contando para a rainha Dido o que se passou na viagem dele, né? Então o canto 2 foi a narração em primeira pessoa da queda de Troia. E o canto 3, onde nós estamos agora, é a narração da viagem do Enéas, né? Por que você parou a história de Roma e começa a falar da Eneida intercalado? Bom, a literatura, ela é o que dá a experiência humana. O que é a literatura? A literatura é uma expressão de possibilidades, de verossimilhança, de eventos humanos. E, ou seja, ele te dá um repertório de experiências humanas a serem vividas, né? Ele te dá um repertório que você pode acessar. A literatura nos permite realmente viver experiências das quais nós não viveríamos. Por exemplo, crime e castigo, experiência de ser um assassino e estar perseguido pelo remorso. Algumas experiências também são mais próximas da nossa realidade. Por exemplo, o processo do Kafka, né? No Brasil de 2023, você realmente se imagina sendo acusado por algo que você não sabe. Hoje em dia, a situação política no Brasil é assim. No passado não seria, né? Infelizmente, né? Nós estamos mais perto do processo do Kafka agora. Agora, por exemplo, Vermelho e Negro de Stendhal, que narra, numa situação histórica específica, a falta de oportunidades para um jovem subir. A gente consegue realmente se identificar com isso aí. Agora, por exemplo, Satyricon, né? Se passa lá na época do Nero, na sociedade decadente romana. Eu consigo imaginar pela decadência da sociedade ocidental agora, mas realmente a sociedade romana da época eu não tenho. Então, pela literatura, a gente vive esse repertório de experiências, né? Se você ficar só na sua área de experiência, você vai ser um cara estudado e burro, o que infelizmente é muito comum. Então você realmente precisa da literatura, porque vai te dar essa biblioteca realmente de imaginário para você viver a sua vida. O que é melhor ainda que a literatura, não só a parte material de a história ser contada, como a sublimidade de como se conta. E a Eneida, ela é uma perfeição. Ainda que Virgílio quisesse repassar ela, mas infelizmente ele morreu antes, ars longa vita brevis, né? A Eneida, ela é realmente uma perfeição formal e é uma beleza assim incomensurável. Então vale a pena realmente nos nossos afazeres a gente se formar como um homem, se cultivar no sentido estrito e ir para a literatura, entendeu? Porque é ela que vai nos dar realmente experiência de vida. Experiência essa que nós vamos aplicar nas nossas tarefas, né? Os primeiros 6 cantos da Eneida são calcados em cima da Odisseia de Homero. A Odisseia é o retorno de Ulisses, depois da Guerra de Troia, vitorioso, para sua casa na ilha de Ítaca. Né? Ulisses era Basileus, né? Era o rei de Ítaca. Um povoadozinho pequeno, realmente, sem muita expressão no mundo grego, exceto pela personalidade pessoal do Ulisses, que foi fundamental na Guerra de Troia. Já a Eneida, nesse ponto, é a fuga de Enéas de Troia, né? Para fundar uma nova colônia troiana. O destino havia reservado para que os descendentes dele criariam a grandeza do Império Romano. Agora, tem uma diferença fundamental entre a Eneida e a Odisseia. Você lê a Odisseia, foi criada num período arcaico da Grécia, né? Então assim, o mundo grego estava se expandindo, né? As colônias gregas se expandiam pelo mundo inteiro. Havia colônia no Egito, havia colônia na Líbia, havia colônia nas Espanhas, havia colônia no sul da França, na Córcega, na Sicília. O sul da Itália, então, nem se fala. O sul da Itália era totalmente grego, era a Magna Grécia. Era até mais rico que a Grécia, o sul da Itália. Então o mundo grego se expandia, mas, obviamente, o mundo conhecido era diferente. Não era tão conhecido, então muita coisa estava na lenda, nas brumas do mar. Então quando você vê a Odisseia, é muito difícil traçar um mapa da viagem de Ulisses na Odisseia. Tudo fica muito lendário, tudo fica muito na bruma. Não há referências assim, a locais geográficos concretos, até porque o Homero provavelmente nunca saiu da Grécia, né? Já o Virgílio não. O Virgílio vivia o quê? Na Pax Romana, né? Augusto estava governando, tinha pacificado o Império Romano, Roma já tinha tomado o Mediterrâneo inteiro. Então o Mediterrâneo, na época do Virgílio, já era o Mare Nostrum, né? O nosso mar. O Mediterrâneo já era pacificado. Então uma diferença fundamental que você vê entre a Eneida e a Odisseia é que a viagem do Ulisses parece um sonho, né? É uma aventura que parece um sonho, que você está em vários lugares diferentes e distantes, né? Já a Eneida, realmente você está no Império Romano.
Você vê tão preciso os lugares que o Enéas passou, por quê? Porque o Virgílio foi até esses lugares, né? O Virgílio fez uma pesquisa de campo, realmente, para poder narrar a Eneida. Então que é possível traçar um mapa em detalhes da viagem do Enéas até chegar no Lácio, né? E justamente o canto 3 é essa etapa, que vai da Frígia, né? De Pérgamo, né? O noroeste da Ásia Menor, da atual Turquia, onde ficava a Troia, até realmente a Cartago, né? Que é meio do caminho para ele poder chegar até a Itália e o Lácio, né? Os outros 6 cantos finais da Eneida são colocados na Ilíada e são as guerras dos troianos com os latinos, que não se conformam realmente com a vinda dos troianos, né, para lá. Muito bem. Os troianos abandonam, né, o campo onde era Troia. As famílias troianas que fugiram da cidade, né? E a Eneida dá a entender que eles, naquele monte lá que eles fugiram, né? Troia ficava perto do Monte Ida, né? O segundo Monte Ida, o primeiro Monte Ida na Grécia, em Creta, isso vai ser importante depois. Eles passam os primeiros dias lá para se recuperarem, e aí quando o tempo está favorável para navegar, eles saem, né? E o primeiro lugar que eles param é na Trácia, né? Se olhar o mapa do Mar Egeu, a Trácia é aquela região ali do litoral de Tessalônica, que mais tarde, na época do Império Romano, vai ser tão importante que até na Idade Média, aquele lugar lá é chamado de Rumélia pelos turcos, né, a terra dos romanos. Ali era uma região de povo muito selvagem, né, de povo muito, muito forte, muito bárbaro ali, mas ela é rapidamente romanizada durante o Império Romano. Ela nunca deixa de ter fama de lugar selvagem, né? Tanto é que na praia de onde seria a Bulgária atualmente, né, o imperador Augusto exila o poeta Ovídio por ter sido muito sem vergonha com os poemas dele, né? Mas os troianos, eles saem, realmente eles acabam parando naquele porto lá da Trácia, porque o Enéas, ele considera que os trácios eram ligados ao rei de Troia por laços de hospitalidade, né? Os laços de hospitalidade eram sagrados e eram aliados. Então ele vai para noroeste e para realmente no litoral da Trácia. E lá já começa a fundar uma cidade nova, né? Dá a entender que eles saem com bastante mulheres e crianças, além dos guerreiros. Então ele já tem interesse realmente em fazer uma cidade o mais rápido possível. Mas as coisas não foram bem. Porque no momento que ele vai cortar uma planta, assim, arrancar alguma coisa lá para fundar a cidade, no que ele puxa realmente o arbusto do solo, as raízes vêm pingando sangue, né? Um negócio terrível, né? O arbusto sai cuspindo sangue negro, né? O Virgílio descreve até muito bem. Ele fica apavorado, porque ele é um prodígio dos deuses. E nisso vem uma voz da terra, uma voz quitônica, né? Chorando e se lamentando com Enéas, né? Porque ali, na verdade, uma coincidência do destino, ali um dos filhos do rei de Troia tinha caído, Polidoro. Ele foi enviado pelo rei de Troia com bastante ouro para trazer os trácios para a guerra como aliados, mas ele foi assassinado, né? Inclusive, nesse momento, o Virgílio tem aquele verso Auri sacra fames, execrável febre do ouro, né? Ele é assassinado para pegar o ouro dele e ele é largado ali naquela terra, né? A areia e os arbustos cobrem o cadáver e ali realmente aquele sangue é do cadáver que está ali insepulto, né? Na antiguidade, quando você não era enterrado com os próprios ritos, você ficava vagando, até que o Calígula vagou pelo palácio enquanto não enterraram ele depois de ter sido assassinado. Então é um prodígio horroroso, né? O Enéas descobre realmente o túmulo improvisado de um troiano que foi assassinado, né, de maneira brutal e covarde ali. E eles fazem as cerimônias lá para poder realmente despachar a alma do coitado do Polidoro, né? Fazem um altarzinho, fazem uma cerimônia e querem sair de lá o mais rápido possível, porque é uma terra amaldiçoada pelo crime, né? Então eles têm uma ideia. O rei de Delos, a ilha onde Apolo e Diana nasceram, é também aliado dos troianos. Então eles descem lá para Delos, né? Eles descem pelo Mar Egeu rumo ao sul para chegar logo em Delos. E realmente Delos é uma ilha sagrada dedicada a Apolo, né? Apolo tinha um santuário em Delfos, mas era em Delos onde ele nasceu, né? E eles encontram o rei de Delos, que era aliado dos troianos, se abraçam, tal, né? Fazem toda aquela festa, né? Sacrificam a Apolo, pedindo que seja entregue uma casa, né? Lembrando sempre que os troianos estavam com Anquises, né? O pai do Enéas, né? Que fazia às vezes de cicerone entre o pessoal que ele conhecia. Então conhecia o rei de Delos, e fica aquela festividade. E em Delos realmente tem mais uma visão, né, do oráculo de Apolo, né? Não em Delfos, né, em Delos, né? E Apolo fala, ó, troianos, vocês vão realmente conseguir uma nova casa, mas vocês vão conseguir uma nova casa na terra dos ancestrais de vocês.
Agora é uma parte interessante, né? Na antiguidade, seja na antiguidade clássica quanto na antiguidade oriental, a antropologia ela vinha sempre ligada à questão da família. Então todo povo tinha um herói epônimo que levava o nome daquele povo. Quem conhece a Bíblia e a História Sagrada sabe que o povo da História Sagrada é o povo de Israel, né? Israel é o nome de Jacó. E as 12 tribos de Israel eram os 12 filhos de Jacó, considerando Efraim e Manassés que nasceram de José. Então, o apanágio dos heróis epônimos não era só da antiguidade greco-romana. Os próprios romanos têm Rômulo, né? Fundador de Roma. Os gregos têm 2 heróis gregos e o Heleno, né? Os historiadores, os antigos, divergem realmente na origem do gregos e do heleno, né? Mas o nome grego vem de gregos e os nomes helenos vêm do heleno, né? É que gregos era mais o nome do pessoal que vivia ali no Épiro e no sul da Itália, né? A Magna Grécia, enquanto helenos era mais para o povo continental. Por que os romanos conheceram primeiro os gregos, né? Do sul da Itália, né? Então por isso que para o latim, né? Veio Grécia, né? Enquanto realmente em grego é ela de helenos, né? Aí você pode usar e intercambiar helenos e gregos, né? Quando você lê a Ilíada ou Eneida, você vê também que os troianos eles são chamados de troianos, de dardânios, de frígios, de teucros, de troas. Por quê? Uma coisa do português, e provavelmente tinha no grego e no latim, é que você não fica repetindo sempre a mesma frase, né? Você sempre tem que ter um segundo nome para chamar, para não ficar o mesmo substantivo e o mesmo adjetivo muito perto, né? Então, quando você vê os gregos, né, muitas vezes eles são chamados de aqueus, helenos, argivos, né, porque Argos era a cidade mais forte da Grécia, né? E da mesma maneira os troianos eram chamados de troianos, dardânios, teucros, né? Por que esses nomes? Bom, Dárdano foi um herói epônimo, Teucro foi um herói epônimo, Troas foi um herói epônimo, Ílion foi um herói epônimo, né? Na origem dos troianos, esses heróis epônimos viveram naquela região e foram dando nome para a região. Você também vê os troianos sendo chamados de Pérgamo, né? Troia é chamada de Pérgamo. Por quê? O reino de Pérgamo, naquela região que também era chamada de Frígia na antiguidade, mas formou ali. Então, assim como se chama o Império Bizantino, um nome que veio depois dele, que não se conhecia na época, também se chamava os troianos de Reino de Pérgamo, né? O Reino de Pérgamo veio depois, né? Por causa da região que estava ali, entendeu? Então, na linguagem poética, você sempre muda esses nomes, né? Tal ponto que na Eneida, a Itália, ela é conhecida como Itália, porque ganhou o nome por causa do Ítalo, né? Da mesma maneira, os etruscos eram os Tirrenos, né? Por causa do herói Tirreno, e os latinos por causa do rei latino, né? Mas a Itália também era chamada de Ausônia e Hespéria, como nomes antigos. Até mesmo o Brasil, né? Quando a gente quer falar de uma maneira meio poética do Brasil, a gente fala a terra de Santa Cruz, porque é o nome mais arcaico no Brasil, né? São Paulo às vezes chama de Piratininga, né? Que era o nome que os índios davam pro Planalto. Então, todo país, né, tem um nome poético para você usar logo em seguida, né? Para não ficar muito o discurso cansativo. E no momento em que Apolo fala, vocês têm que ver os ancestrais, né? O Anquises, né? O velho sábio, pai de Enéas, ele pega, é Creta, vamos para Creta, né? Que os gregos de Creta, envolvidos na guerra de Troia, deixaram a ilha abandonada, e em Creta veio o nosso ancestral Teucro, né? Tem origem aos troianos, por isso os troianos são chamados de teucros. E outra coisa também, em Creta foi onde nasceu Júpiter, onde tinha o Monte Ida original. E quando o Teucro veio para cá, para Troia, quer dizer, para lá, para Troia, o monte perto de Troia ele chamou de Ida também, dedicado a Cibele, mãe de Júpiter. Então tinha o Monte Ida em Creta e o Monte Ida em Troia. Da mesma maneira, por exemplo, que no Brasil você tem Monte Serrate em Santos, mas Monte Serrate, na verdade, é na Espanha, né? Foi dado o nome igual, da mesma que você tem Cartagena, Cartago Nova na Espanha e Cartagena na Colômbia. Então, o Monte Ida de Creta foi replicado no Monte Ida de Troia. O Anquises tem essa ideia. Vamos para Creta, porque Creta está só a 3 dias de viagem. Vamos seguir para lá. E todo mundo, é isso, né? Os nossos ancestrais vieram de Creta, então é isso, né? Os nossos ancestrais vieram de Creta, então vamos seguir para Creta. Aí mais uma vez o Virgílio mostra toda a geografia dele, que ele descreve todas as ilhas do mar Egeu que até chegar em Creta. E chega em Creta e fala, bom, estamos aqui na terra dos nossos ancestrais, né? Vamos fundar a nossa cidade. Volta aquele sistema de fundar a cidade, né? Faz os sacrifícios, começa a montar as muralhas, fazem o poemérium sagrado. Tudo bem, tudo contente, e de repente começa a ter uma peste, né? Começa a ter uma peste, os troianos acham que é por causa da estação, né?
mas tem uma peste, e agora, né? O que faz, né? O Enéas tem ideia, vamos mandar um mensageiro para o oráculo de Apolo. Não havia em Delfos, eles citam um oráculo mais antigo. Vamos mandar para o Deus da Luz, né? Nos dizer o que aconteceu conosco. Aí, durante a noite, os deuses de Troia aparecem para Enéas em pessoa e falam assim: vocês não entenderam a profecia. Tem o cruzeiro de Creta, mas não é Creta que Júpiter voltou para vocês. Vocês também têm outros ancestrais que tem Darda, e Darda veio da Espéria, da Itália. Então é para lá que vocês têm que ir, a terra dos ancestrais da Itália. Enéas acorda e vai falar com o pai dele, né? Ó, os deuses falaram que a gente errou. A interpretação aí o pai dele, é verdade, né? É Dárdano também veio da Itália, né? É que nem, por exemplo, se isso acontecesse comigo, eu falasse assim, vá pra terra dos seus ancestrais. Aí eu pensaria, legal, vou pra Portugal, né? Não, mas eu também tenho ancestral na Espanha e na Itália. Por onde eu iria, né? Se os deuses mandassem pra terra dos ancestrais, eu iria pra Portugal, mas também poderia ir pra Espéria, que nem os troianos, né? Pode ter que ir pra Itália, né? Ou pra Espanha também, então. Assim, e os troianos, então tá bom, vamos pra Itália, né? E o Anquises também fala uma coisa interessante, né? Cassandra, que era a profetisa que ninguém acreditava, falava que os troianos iam para a Itália um dia, mas ela era profetisa que ninguém acreditava, né? Todo mundo dizia, você é louca, né? Imagina, né? Quantas vezes algum homem sábio que está lendo a situação política atual também fala as coisas e você diz assim, besteira, né? Isso nunca vai acontecer, né? Infelizmente a maldição de Cassandra é algo muito comum, né? Essa pessoa tem uma visão do futuro assim muito precisa, porque lê bem a realidade e não acredita nela, né? Então, os troianos, paciência, né? Não é Creta, né? É Itália, vamos para Itália, então, né? É uma pena, é mais longe, né? Creta estava aqui já disponível, né? A maior ilha assim do Mar Egeu, lugar muito antigo, praticamente onde Júpiter se criou, né? Mas os deuses não queriam Creta. Assim, a mitologia greco-romana, os deuses pagãos são meio cruéis, né? Porque eles dão as dicas do que eles querem, mas eles não falam tudo, né? Eles deixam sempre uma hora de mistério para impelir para frente, né? É o que é uma técnica narrativa, né? Se o Enéas tivesse recebido um roteiro, você sai de Troia e vai para Itália, tá? Vai fundar lá, porque assim o destino, a coisa seria muito mais fácil, mas não, né? Primeiro ele vai para Trácia, descobre o filho do rei lá que foi morto, assassinado, mas faz o funeral dele, então pelo menos um defunto descansou em paz. Aí vai para Delos, Apolo fala, mas Apolo é ambíguo, né? Eles vão para Creta sofre uma epidemia porque era aquilo que os deuses falaram, mas não era aquilo. Vocês enganaram, né? A pegadinha, né? É uma pegadinha, vocês têm um ancestral duplo, vocês foram pra terra do Teucro, na verdade vocês têm que ir pra terra do Dárdano, né? E terra do Dárdano, entre aspas, né? O Virgílio diz que o Dárdano tem como origem a Itália, mas outros sábios gregos dizem que o Dárdano vem de outros lugares. O Dionísio Lecarnasso, que adora a teoria que tudo vem da Grécia, né? Roma veio da Grécia, também diz que os troianos vieram da Grécia, então ele coloca o Dárdano como tendo nascido na Ática, né? Península de Atenas. Mas enfim, né? Como eu falei, os heróis epônimos davam origem aos povos, né? Os heróis epônimos por excelência é Israel, né? Tem origem a Israel, o povo da história sagrada, e os filhos dele deram origem às 12 tribos de Israel. Então, enfim, os troianos erraram o epônimo, foram para Creta, mas agora tinham que levantar a âncora, né? E ir para a Itália. E a Itália era um pouquinho longe de Creta.